Olá pessoal, boa noite, aqui é o Daniel Gilvan e eu estou gravando esse vídeo sobre as constelações familiares para exatamente compartilhar sobre o que são e o que fazem os representantes. E claro, os representantes são a parte essencial do trabalho da constelação familiar. Sem os representantes não aconteceria a constelação familiar. Quem são os representantes? Representantes são pessoas que são escolhidas no grupo de trabalho da constelação para representar outras pessoas, para representar as pessoas que têm a ver com o assunto que um cliente, que uma pessoa traz, que uma pessoa que vai fazer uma constelação traz. Então, assim, para ficar maravilhoso, porque quanto mais eu explico, também mais eu aprendo e me vêm novas ideias, né, e novas coisas. Mas eu quero contar algo bem antigo sobre mim, que nos primeiros momentos, nas primeiras constelações, me aconteceu. E foi o seguinte: quando eu conheci as constelações familiares, há mais ou menos, 10 anos, foi através de um casal de amigos. E esse casal de amigos, um dia, enviou para mim, ou eu recebi um e-mail deles, né, falando com o título lá, Constelação Familiar. Eles me chamaram para fazer constelação. Eu falei, o que esse povo está me chamando para fazer constelação? Que negócio é esse de constelação familiar? O nome me chamou a atenção, mas eu já fazia outros tipos de trabalho, de coisa, não estava muito interessado, querendo fazer alguma coisa diferente assim. Caiu o papel. Eu fui uma pessoa cética e basicamente, para eu começar um trabalho novo, conhecer alguma coisa nova, eu desde o começo tive mais resistência do que aquela curiosidade, vamos fazer, vamos conhecer, vamos lá e tal. Eu era assim mais, peraí, mas o que é isso e tal. E a constelação familiar foi algo que não tinha explicação, ninguém explicava o que era, né? E me chamou a atenção aquele e-mail e eu fui um dia, falei, olha, vamos aí, vou conhecer. Tá, isso foi 3 dias depois, uma semana depois que eu recebi o e-mail, não foi muito depois não. E escrevi para eles então, eu liguei, não lembro, e falei, o nome dele é Alessandro, Valéria, falei, Alessandro, eu quero ir aí conhecer, cara, eu quero saber o que é esse negócio de constelação familiar. Ele falou, então tá bom, vem. E eu fui. Esse trabalho de constelação era feito numa cidade próxima da minha, na cidade de Guarulhos, é uma cidade vizinha à cidade de São Paulo, uma cidade bastante grande, e o trabalho era feito dentro de uma casa. Então eu fui chegando pela rua e ali era uma casa pequena, uma casa de rua assim, né? Tinha um portão, uma entrada, e eu bati palma, logo veio alguém, abriu para mim, eu entrei na casa e ali estava um grupo de pessoas numa sala. Constelação não era conhecida naquela época. Assim, estava começando. Hoje já é bastante conhecido. Alguém não conhecer constelação é raro, mas naquela época pouquíssimas pessoas conheciam. E aí, esse amigo estava lá, a esposa dele também, a Valéria. E, começou o trabalho. Eram umas 10 pessoas sentadas em círculo. Nossa, o que vai acontecer aqui? Como falei para vocês, eu era mais cético mesmo, de verdade. E sou até hoje, tá? Não cético, mas eu gosto de conhecer as coisas. E eles começaram a explicar sobre a constelação, eu não entendi nada. E logo em seguida eles foram fazer uma constelação de uma das pessoas, de um dos participantes que estava lá. E aí, esse casal de amigos estava sentado em 2 cadeiras, e entre as 2 cadeiras tinha uma cadeira, a pessoa foi lá e sentou, e eu fiquei ali olhando, né, e todas as pessoas em volta, e aí eles falaram, precisamos de um representante para a mãe dela. Falei, representante para a mãe? O que é esse negócio de representante, né? Aí levantou uma pessoa e foi lá e ficou em pé. Falei, olha, a
pessoa ficou em pé e aí eles falaram, precisamos de um representante, de uma representante, eu não lembro, para a filha, ou era para a pessoa que estava ali, então precisamos de um representante para ela. E aí levantou mais uma mulher e foi, e ficou lá, uma à frente da outra assim, e eu fiquei olhando, e elas se mexiam, e de repente começaram a chorar, uma começou a chorar, a outra começou a soluçar, olhar para o chão, e tinha raiva. Aí eu falei, nossa, que teatro, que coisa esquisita. Depois veio mais uma pessoa, foi lá e foi chamada também, né? E ficou lá na sala. E eu, nossa, que coisa. Bom, passado um tempo, falaram algumas coisas que eu não entendia na época e foram sentar. Falei, bom, tá bom. E aí teve uma pausa e foram fazer mais uma constelação. Aí chamaram um senhor que estava lá, o senhor também sentou na cadeirinha do mesmo jeito, e aí pediram representantes. E aí eu estava olhando aquilo tudo, falei, bom, belo teatro, né? Isso aqui tá legal, mas tá bom, né? Vamos lá. Chamaram o representante de um homem, para um homem, né? Para o pai, chamaram o representante para a esposa, chamaram o representante. Bom, e aí tinha lá 3 mulheres, mais uns 2 homens. E aí eu estava lá sentadinho na minha, duvidando, lógico, né? E falando, e também com medo, lógico, porque eu tinha medo, muito. Mesmo achando que era um teatro, eu tinha medo também. Olhando aquela cena toda, de repente, e quietinho ali, né? Eu vejo o Alessandro acenando, né, o que era o constelador, acenando para mim e me chamando. Olhei para ele, falei, não, eu não vou. Só fiz assim com a mão, né? Só fiz assim, não vou. Ele olhou para mim e falou, não, tudo bem, ninguém é obrigado, lógico, né? E aí ele chamou outras pessoas, tinha mais uns 3 senhores ali na sala, e ele chamou esses 3 senhores e colocou esses 3 senhores um atrás do outro, representando, era o pai, o avô, bisavô. E o último senhor ficou aqui bem na minha frente, ficou bem assim, na minha frente, ele era grande e eu sentado e eu tentando olhar o que estava acontecendo e não conseguia porque ele estava aqui na minha frente, aquela fila de homens, né? Falei, poxa, vou trocar de cadeira, não vou trocar de cadeira, mas eu fiquei ali. E a constelação estava acontecendo, dali a pouco, Danielzinho aqui e ali, sentado com um pouco de desconfiança, um pouco bastante até de medo, me veio algo, quer dizer, uma força pelas minhas costas. Mas não se assusta não, você não conhece o trabalho, tá? Só escuta, me veio uma força pela coluna, assim, aqui nas costas, algo. Me empurrou para frente. Eu senti a minha coluna indo para frente, assim. Gente, eu já tinha participado em outros tipos de trabalho, outras coisas, e coisas muito fortes, inclusive. Não vou estender o assunto aqui nesse vídeo, outro vídeo eu conto, mas muitas experiências eu já passei. E naquele momento, quando aquela força, quando o meu corpo se movimentou, não era algo fora de mim, mas era algo dentro de mim, que me movimentava assim, com tanta força e com tanta firmeza. Não era uma coisa ou desesperadora, ou uma coisa ruim, ou uma coisa difícil, nada. Era só uma força. E eu fui para frente assim, não conseguia me mexer. Eu queria voltar, não conseguia e fui para frente assim, aquela força. E eu falei, uau, o que é isso? E aí eu olhei para o Alessandro do lado lá, e ele olhou para mim e falou, e eu fiz assim, né? Aquela cara, devia estar com uma cara de assustado. Ele olhou para mim e falou, acho que você está dentro da constelação. Eu lembro dessa cena até hoje, dele falando isso, do rosto dele, inclusive. E foi muito interessante, porque depois acabou a constelação, eu não levantei, eu fiquei ali sentado com mais medo ainda. E depois acabou todo o trabalho, fomos para casa
E quando eu cheguei em casa, eu simplesmente cheguei à conclusão, falei, gente, se tem uma força tão grande, capaz, se existe algo capaz de fazer ou de acontecer aquilo que aconteceu comigo, então é porque dentro desse trabalho existe algo muito profundo e muito grandioso. E foi aí, foi naquele dia, naquele momento que eu comecei a me interessar pela constelação familiar. E depois eu fui em mais um encontro com ele, que eu fui fazer constelação, e depois eu fui pesquisar, eu fui procurar, e aí as coisas foram acontecendo, mas naquele dia ficou claro para mim. Sobre os representantes, então, é exatamente isso que acontece. Quando uma pessoa tem um assunto, quando uma pessoa precisa trabalhar algo, né? Tem uma dificuldade de relacionamento, tem uma dificuldade até interna, tem algo que ela, profissional, algo que ela quer olhar, que ela precisa resolver. Geralmente ela tem alguns tipos de trabalho que ela pode procurar para se conhecer ou para resolver aquele assunto que ela precisa. Então, por exemplo, a psicanálise, terapia, todas as psicoterapias, aconselhamento, e hoje tem coaching, tem todo tipo de trabalho aí que a pessoa pode ir atrás e fazer. Mas tem uma grande diferença, né, na constelação familiar para outros trabalhos, e a diferença é a seguinte. Por exemplo, na psicanálise, sessão por sessão, por sessão, por sessão, dado o momento, né, o psicanalista conduz a pessoa, né, o cliente que está ali, o paciente, como chamarem, a encontrar a solução, a encontrar aquilo que é a origem do seu problema, da sua dificuldade. E psicanálise funciona e é muito maravilhoso. Todas as abordagens são maravilhosas, né? E na constelação, como que isso é feito? Quando uma pessoa tem uma dificuldade, sempre vai ser porque algo aconteceu na família. Ponto. Não tem nenhuma outra possibilidade, não tem nenhuma outra, nada além disso. Algo aconteceu na família. Muito simples. Você pode ir profundo, você pode ir longe quanto você quiser. Se existe uma dificuldade, algo aconteceu na família e muito possivelmente algo trágico. É só isso, né? Seja o problema que for. Bom, só que se uma pessoa procura ajuda para resolver algo dentro dela ou algo de uma relação, a pessoa que ajuda não sabe, não tem como saber qual que é a origem do problema. A própria pessoa que procura ajuda não sabe, por isso está procurando ajuda, e é normal, né? Toda pessoa tem suas dificuldades, procura ajuda. Aquela pessoa que ajuda não tem como saber. Como poderia saber? Tá bom, pode falar lá uma coisa, pode ser um grande mestre que fala, olha, você isso, aquilo, outro. Mas, na maioria das vezes, não dá em nada. Não dá mesmo. Podem ver, podem pesquisar. Não dá. Então, assim, como saber qual que é a origem real, qual que é a origem mesmo do problema? O que está acontecendo que aquela pessoa tem um problema? A forma de fazer isso, e é por isso que a constelação familiar funciona e dá tão certo, lógico que tem, né, também as dificuldades no trabalho,
não é nenhuma receita pronta, mas dá certo e funciona e está movimentando milhares e milhões de pessoas no mundo todo por causa disso. Quando uma pessoa tem um problema, uma dificuldade, a gente coloca representantes para pessoas da família dela, que a gente sabe quem que é, ou que a gente não sabe quem que é, mas geralmente a gente tem uma pista, e os representantes mostram aonde está a origem do problema. Lembra aquela força que eu falei que empurrou as minhas costas e que eu, nossa, uau, não sabia o que fazer? Exatamente essa força. Exatamente algo assim que acontece com cada representante. O representante, ele sente e ele age e ele se relaciona com os outros representantes de uma forma muito semelhante ou igual à da pessoa que ele está representando. Por exemplo, ele está representando a mãe de alguém, ele sente igual a mãe de alguém, uma mãe dessa pessoa. Ele está representando alguém que já morreu há 90 anos atrás e vai sentir igual, ele vai, dentro dele vai acontecer, são movimentos muito sutis, muito suaves muitas vezes, mas que já dão pistas de onde que está o problema. E lógico que para a gente saber, para a gente conhecer, muito estudo, muito trabalho. Esse é um trabalho que foi desenvolvido na Alemanha por um alemão, então assim, não é nada, vamos dizer, superficial. É muito profundo e muito comprovado e exige, quem se dedica a esse trabalho, assim, precisa mesmo estudar muito, como qualquer outra profissão, de verdade, muito mesmo. As pessoas acham, né? Ai, constelação, fácil, não sei o quê. Não, não é. Bom, e aí, essas pessoas que estão representando sentem e se relacionam exatamente como as pessoas originais da família. Ou seja, não é uma ideia minha, não é uma coisa que eu sei ou que a pessoa que está dando ajuda sabe. A gente descobre na constelação. A constelação mostra aquilo que está no plano de fundo. Se tudo dá certo, a constelação mostra. Então a gente sabe. Pronto. Esses são os representantes. E como que isso acontece? Mágica, né? Místico, espiritual. E essas palavras, cada uma tem um significado para uma pessoa. Místico, por exemplo, para uma pessoa tem um significado, para outra tem outra. Espiritual, mesma coisa. Eu diria, e eu mesmo não investigo, nada espiritual, místico, nada disso. É algo muito simples. Todos nós estamos conectados de uma forma muito mais profunda, de formas muito mais profundas do que nós imaginamos. Vou te dar um exemplo, que com certeza já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Um dia, uma pessoa está andando na rua, pensa em alguém e o telefone dela toca e é a pessoa com quem ela pensou. Imagina, com certeza já aconteceu de você pensar em uma pessoa e a pessoa ligar logo na sequência. Ou de você ligar para uma pessoa, telefonar e a pessoa falar, nossa, estava pensando em você. Né? Então assim, nós somos ligados. Muito. Ou, por exemplo, animais, né? Como que o cachorro sabe que o dono está chegando, ou a dona está chegando meia hora antes de chegar em casa? Pesquisas e mais pesquisas feitas a respeito. Ah, é por causa do cheiro. Não é, não tem como, não chegou ainda. E o cachorro sabe, quem nunca viu isso? Com cachorros, né? Sabem, os animais sabem. Com crianças sabem também, sentem. Algo não está bem, a criança fica nervosa, ela sente.
Então, nós somos muito mais ligados. E o representante, quando está ali nesse papel, é algo muito simples. É algo muito, muito, muito comum. Nada místico, nada mágico, nada, nada, nada. E há cientistas, Rupert Sheldrake, por exemplo, que estuda e faz muitos experimentos a respeito, que aí tem, né, o conceito do campo mórfico, para quem gosta de estudar, é maravilhoso. Então, é algo muito, muito, muito sério, muito real, muito vivo, né? Nada que você precise acreditar ou fazer. Agora, é lógico que nesse meio, e aí coisas acontecem. O que o representante precisa fazer? Nada. O que precisa para ser um representante? Nada. Não fazer nada. Às vezes acontece que o representante, que a pessoa levanta para ser representante, e ela ou está tocada ou ela escuta algo sobre o problema ou a questão que o cliente trouxe, que a pessoa trouxe, que está fazendo a constelação, e então ela mesma quer ajudar. Lógico, ouviu falando da mãe, por exemplo, minha mãe era uma pessoa muito difícil. Bom, vai lá ser representante da mãe e vai atuar como uma mãe difícil. Só que, se o representante tem alguma ideia ou faz alguma coisa, já está tudo perdido, já não mostra mais, já não tem nada novo ali se revelando. Então é só isso. Assim são os representantes. Não saber de nada. A hora que levanta e vai ser o representante, esquece tudo. Esquece que é mulher, esquece que é homem, esquece que tudo que ouviu e fica ali completamente disponível. Não usaria jamais a palavra neutro, porque não dá para ser neutro, mas disponível. E está lá disponível. E logo ela começa a perceber um movimento, começa a perceber um sentimento, começa a perceber, às vezes, pensamentos também, né? Vontades. Está ali percebendo, só experienciando. Percebe um movimento, vai dar um passo, vai, às vezes, olhar para o chão, algo muito profundo, às vezes toca, cada caso é um caso. Mas o representante não precisa fazer nada, não precisa atuar. E essa é a diferença. Então, deixa de ser um teatro, não é um teatro, né? E como, lógico, teatro é muito importante, é cura, teatro é maravilhoso, mas teatro, constelação não é teatro. Constelação é constelação. Os representantes estão ali disponíveis. Bom, isso é sobre os representantes e a constelação familiar acontece porque existem representantes. E o que é maravilhoso? Representantes, quando estão no papel de uma pessoa, por exemplo, muitas e muitas vezes, aliás, isso é uma coisa interessante também, eu digo seja representantes muitas vezes, muitas. Eu acho que, por toda a trajetória, até desde o começo, participei diria, milhares de constelações, porque eu tive essa oportunidade de alguma forma e com as pessoas mais conceituadas e mais respeitadas, né, nas constelações aí. Então, eu participei de muitas. Antes de eu começar mesmo a trabalhar, oferecer constelação familiar, mas eu já tinha, assim, participado em tanta constelação. E foi uma experiência tão maravilhosa para mim, mas tão maravilhosa. Em um momento eu estava representando, por exemplo, o pai de alguém. E ali eu estava como pai, experienciando tudo dentro de mim, como ser, nossa, o pai, aquele pai que perdeu um filho, aquele pai que teve uma tragédia, aquele pai que teve um vício, aquele pai que teve uma separação com a esposa, aquele pai que perdeu a esposa, aquele pai que teve uma doença e que morreu de forma trágica ou num acidente. Então foram milhares de experiências assim. Depois, como representante de uma mãe, por exemplo, que, nossa, desesperada atrás do seu filho,
E eu pude ver, e eu pude entender e sentir dentro de mim muitas vezes o que é para a mulher ter um filho, ter uma filha. Como que é essa experiência? Lógico que não sou mulher e não poderia chegar nunca perto a entender ou saber o que é, mas pude dentro de mim ter a experiência de como é, o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser diversos e muitas formas de vida. Avó, bisavô, um filho, alguém que assassinou alguém, então estava lá como representante de alguém que matou alguém. Aliás, essa foi uma das experiências mais marcantes, numa das primeiras constelações que eu participei, estava ali como assassino. Uau! Pensa você, quantas oportunidades, e depois de experimentar, é como se tivesse mesmo vestido roupas diferentes, pessoas diferentes passaram por aqui. E alguém pode falar, ai não, isso é estranho. Gente, hoje é fantástico, porque eu olho para uma pessoa e ela é comum para mim, sabe? Eu vejo uma mãe desesperada, eu vejo um pai desesperado e eu digo, uau, exato, é isso. É isso. Por quê? Porque como representante a gente experiencia e vivencia muitos e muitos tipos de situação e também aquelas que têm a ver com a nossa, ou por exemplo, tinham a ver com a minha própria história. Quando eu representei uma mãe, por exemplo, olhando para um filho, pela primeira vez que eu fiz isso, eu nunca mais vi a minha mãe do mesmo jeito que eu via antes. Mudou completamente a minha forma de ver a minha mãe. Quando eu representei, por exemplo, o pai, nossa, uma vez que foi maravilhoso, eu lembro, eu era o pai de 12 filhos e mais abortados. Assim, aquela foi uma experiência, eu não vou ser pai de 12 filhos nessa vida, acredito que não, mas ter aquela experiência de ser pai ali e olhar, e eu não interferi de forma nenhuma, mas era uma experiência, e olhar meus filhos, isso mudou completamente a forma de ver meus pais, a forma de ver meus avós, a forma de me ver, a forma de ver a vida. Então, ser representante é algo muito especial, é algo muito importante, faz parte desse trabalho, eu acho que é a parte até mais importante de todo o trabalho. E ser representante, né, quando a pessoa é representante, os assuntos dentro dela também se resolvem. Por exemplo, outro dia eu tive aqui comigo, tinha um trabalho aqui de constelação. É um exemplo. E foi um fato, tinha uma constelação e era uma cliente, nós colocamos o pai, a mãe e a representante de uma ex-namorada do pai. E a ex-namorada era essa participante. E coloquei ela e ela logo olhou pro homem e se emocionou. E ela chorava, corriam lágrimas. E a gente sabe que ali ela estava muito bem, ela estava dentro do trabalho, ela não estava fazendo algo dela, ela estava representando muito bem. Porém, algo dentro dela tocava muito profundamente. Né? Isso era visível. Quando toca muito, às vezes a gente até precisa trocar o representante. É algo que tem muito a ver com ele próprio, né? Bom, essa senhora foi depois sentar, essa mulher foi sentar, acabou a constelação e aí continuei, né, fazendo a rodada com as pessoas e quando chegou na vez dela, ela contou o assunto dela e ela tinha uma situação em que ela era a amante de alguém. Então, assim, dentro dela, naquele momento, algo entrou em movimento. Ser representante é algo muito maravilhoso, que cura. Infelizmente, na constelação familiar no Brasil, muitas pessoas expandiram e fizeram o trabalho dessa forma, que existem pessoas para fazer constelação e para participar. Tá bom, se funciona muito bem, beleza, vamos lá, tá tudo certo. Mas, gente, não é isso.
o mais importante não é fazer constelação, mas é estar no trabalho de constelação disponível. Às vezes a pessoa sentada, assistindo só, ela já, uau, descobre coisas muito profundas da vida dela. Sendo representante, mais ainda. Então, nós demos uma volta aqui, né? Primeiro, sobre como ser representante. Contei a minha história, a primeira vez que eu fui representante, meu medo, a força que me moveu. Tem outras histórias de mim como representante, minhas como representante também, por exemplo, na Alemanha, com Bert Hellinger, com grupos que eu falava, nossa, de onde que vem essa força? Parecia que eu ia ser engolido pelo chão, assim, era uma coisa absurda, né? Isso acontece aqui também, mas existem, então, várias histórias assim de constelação. A gente passou por ali essa parte, falamos também sobre como funciona com o representante, o que ele faz e o que ele não faz, principalmente não fazer, e também a importância de ser representante, de atuar como representante, que é a maior dádiva nesse trabalho, é uma coisa maravilhosa, né? E, por fim, também sobre quanto a própria pessoa é tocada estando como representante e tem seus próprios assuntos resolvidos. Esse foi o vídeo de hoje, a respeito de ser representante. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha esclarecido para você sobre o que é ser representante. Imagino que um pouco de dúvida vai ficar e é bom que fique. Aquilo que a gente desconhece, em parte, um pouquinho pelo menos, está vivo. Aquilo que é totalmente conhecido já morreu, já não tem a menor graça. Então, se você tem um pouco de dúvida ainda, segura aí, é maravilhoso, tá? Bom, esse é o trabalho de constelação familiar, esse canal é muito novo, eu quero pedir para você agora 3 coisas. Primeiro, compartilhar esse vídeo. Segundo, comentar esse vídeo. Comenta aqui embaixo, pergunta se você tem dúvida, se você tem algo que move você nesse vídeo. E curte o canal. Curte o canal também. Tem um sininho aí para você receber novas notificações, avisos de novos vídeos. Nós vamos gravar vários vídeos aqui, mais e mais vídeos. Então, quero pedir para você, curtir, compartilhar, comentar. Se você conhece pessoas que esse trabalho pode ajudar, inclusive e principalmente, compartilha o vídeo com a pessoa. Às vezes, falar para a pessoa, vai lá que tem um trabalho de constelação que vai ser bom para você, a pessoa se sente meio assim, sabe? Fala, que quando a gente fala para alguém, vai lá que esse trabalho vai ser bom para você, muitas vezes a pessoa toma de forma ofensiva. Todos fazem isso. Por quê? Dá a entender que tem algo errado com a própria pessoa. Então, e aí eu sempre falo, você quer trazer alguém, você quer indicar alguém, compartilha um vídeo, faz uma ideia, às vezes, conversa assim, bem suave, né? Porque daí a pessoa tem liberdade e ela pode ir conhecendo, ela pode ir experimentando e de repente ela fala, legal, eu vou lá. Principalmente se é entre família, sabe? Marido e mulher, filhos, faz isso, só dá um toquinho assim. E, lógico, se você conhece, principalmente você vai saber que vale muito e que é maravilhoso. Bom, gente, eu me estendi, esse foi o vídeo de hoje. E quero agradecer você, então, por ter estado comigo até agora. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima vez. Tchau!